Eu quero ler um pedacinho só de um versículo aqui, que está em Gênesis, capítulo 24. Gênesis, facinho de achar, né? Gênesis, capítulo 24. Versículo 63. Está escrito assim na minha versão. Gênesis, capítulo 24, versículo 63. Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar. Numa outra versão está escrito assim: saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Então aqui nós temos aqui um pouco sobre essa cultura da meditação. Que muitas vezes quando a gente fala sobre meditação, o que vem à nossa cabeça é a cultura oriental. O quanto eles falam sobre isso, o quanto eles praticam, né? No budismo e em outras religiões orientais, assim, né? Mas não, é algo que está presente também nas escrituras. Tem um livro muito interessante, que eu até falava sobre esse livro com o Fernando essa semana, que chama Celebrando a Disciplina, de um escritor, pastor também, mas que trabalha muito a escrita nessa via da espiritualidade. E nesse livro, algo que ele diz que me chama muita atenção, ele fala o seguinte, que o inimigo, o nosso adversário, ele está se especializando em 3 áreas. E ele diz quais são essas áreas. Essas áreas são ruído, né? Multidão e pressa. Ruído, multidão e pressa. Essas 3 coisas, ruído, multidão e pressa, são algo que nós estamos lidando num automático, não estamos percebendo, e que atrapalha e muito quando o assunto é meditação, quando o assunto é buscarmos a Deus. Ruído, muito barulho, né? Poluição, se fala hoje em uma poluição sonora, né? Multidão, né? Que a gente não consegue praticar a solitude. Solitude não é solidão, né? Solitude é estar a sós com Deus. Solidão é estar a sós sozinho mesmo. Né? Mas a solitude, quando você entra para o seu quarto e você busca a Deus. A multidão é algo que atrapalha isso. E em último lugar, ele fala sobre a pressa, né? Que é algo que nós temos falado aqui na igreja já algumas vezes sobre a pressa. Para você ter ideia, tem um psiquiatra, né, você tem 2, né? Você tem o Freud, você tem o Jung, Carl Jung. Os cristãos normalmente tendem a se familiarizar mais com a psicologia do Carl Jung, porque seus pais eram pastores protestantes, então ele trabalha uma via um pouco mais bíblica, assim. E o Carl Jung, falando sobre a pressa, ele fala assim, que a pressa não é do diabo. Opa! O diabo se escapou dessa análise dele. Mas ele fala assim, a pressa é o próprio diabo. Então são 3 coisas que eu acredito mesmo, que atrapalha a nossa vida devocional, sabe? Aquilo que Jesus Cristo disse que nós deveríamos fazer, entrar no nosso quarto, para um encontro com aquilo que é sagrado. Tá? Para a gente estar num lugar em que é necessário tirar a sandália dos nossos pés, ali, em comunhão profunda ali com Deus. E o que tem atrapalhado é os ruídos, a multidão e a pressa. Tem um outro livro que eu li já há um tempo atrás, que chama Andando com um Tanque Vazio, Vane Cordeiro, um pastor que é pastor numa igreja no Havaí. E é um livro que inclusive fala muito sobre síndrome burnout, né? Andando com um Tanque Vazio, o nome do livro. E ele conta a história de uns europeus que foram conhecer uma tribo indígena que nunca tinha tido contato com o homem branco. Tá? E aí, para esses europeus conseguirem chegar até lá no meio da floresta, lá no meio da Amazonas, lá,
e ter contato com essa tribo, eles conseguiram autorização da FUNAI para isso e tudo mais. Para eles conseguirem fazer esse percurso, eles tiveram que contratar outros índios para serem guias, né? Então, índios já mais civilizados que iriam ser guias deles, desse grupo europeu de pesquisadores, para levar eles até essa outra tribo. E era previsto ali uma viagem, ali um percurso ali dentro da floresta de 3 dias. 3 dias que eles iam ficar dentro da floresta, caminhando para chegar lá. E aí eles começaram ali a jornada ali, seguindo os índios, e eles caminharam muito, eles estavam com muita pressa de chegar, esses europeus, e eles forçaram muito no primeiro dia. E aí quando montaram o acampamento já era início da noite já, a programação dos índios não era caminhar um pouco menos. E aí no segundo dia, de novo, eles levantaram o acampamento e foram, e muito rápido, querendo reduzir todo o percurso no menor tempo, e já de noite, que não era o que os índios queriam, quando eles pararam para armar acampamento. E aí quando chegaram no terceiro dia, de novo, eles acordando os guias para ir e fazer todo aquele percurso rápido de novo, mas aí os índios falaram, não, hoje nós não vamos sair daqui não. Aí como assim, né? Por que não vão sair daqui? Tentando entender. Não, porque vocês foram muito rápido nos últimos 2 dias. A nossa alma ficou para trás. Agora a gente tem que esperar a nossa alma voltar, e aí a gente vai caminhar agora só amanhã. Então não adianta acelerar o percurso e deixar a alma para trás. Sabe? Tem um filósofo, já que há muito tempo atrás, ele disse o seguinte, antes mesmo de ter internet, antes desse boom disruptivo assim, da tecnologia, muito tempo atrás, ele disse o seguinte, que o desafio do homem seria estar aonde ele estivesse. Parece um pouco a Dilma, né? Mas o desafio do homem seria estar aonde ele estivesse. Meu desafio é eu estar onde eu estou. Por quê? Porque as nossas vidas, por conta da tecnologia também, eu não quero falar mal da tecnologia, estamos aqui usando ela, mas é claro que a gente precisa saber lidar com ela está tornando a nossa vida fragmentada. Nossa vida está fragmentada. E aí, existe uma necessidade de nós nos tornarmos inteiro. Tá? Nós nos tornarmos inteiro. Então a alma fica para trás, não adianta. A gente tem que esperar a alma voltar para a gente ser inteiro. Né? Por isso que é importante, eu fiquei um tempo na presbiteriana, o Ricardinho e o Elvis também, né, na presbiteriana mais assim tradicional. E lá, antes do culto, eles tinham um momento lá chamado prelúdio, né, Vivian? Em que se cantava uma música, para que eu acho que era o timer que as pessoas precisavam para a alma voltar para o corpo, porque às vezes para a gente sair de casa tão correndo para ir para a igreja, esquece o filho para trás, já está lá fora, lá esqueceu volta com o carro, pega e a gente chega aqui acelerado e não dá tempo da nossa alma voltar para a gente estar aqui por inteiro. Tá? Gente, assim, meditação é dedicar um tempo exclusivo para ouvirmos Deus falar. É claro que Deus está falando a todo tempo, enquanto eu estou dirigindo. Nós não somos assim, nós não queremos limitar a voz de Deus a um lugar e a um momento. Mas é necessário muitas vezes esse lugar, esse horário e esse momento para a nossa vida espiritual. Em que naquele lugar, naquele momento ali, com as portas fechadas, nós vamos buscar comunhão com Deus. Na nossa jornada de fé, existem alguns tesouros que estão escondidos. É necessário nós cavarmos para encontrar esses tesouros. E a meditação é um desses tesouros que estão escondidos, porque as pessoas não dão mais valor a isso, não praticam mais a meditação. Então, é necessário a gente tentar entender, tentar buscar e, acima de tudo, tentar praticar a meditação, que é, aqui na minha colocação, esse momento aqui em que Isaac, no cair da tarde, talvez ali um pouco
inspirado em Adão, né, que era no cair da tarde, que Deus ia se encontrar com Adão no jardim. E aí ele sai, ele para tudo o que ele está fazendo e ele sai para meditar. Para meditar. A meditação não é só sobre a palavra de Deus, mas a Bíblia nos fala muito sobre a meditação na palavra de Deus, em Salmo 1, por exemplo, em outros salmos. Mas às vezes a meditação também é a meditação sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Pelo menos às vezes, num período da noite em que nós vamos colocar nossa cabeça no travesseiro, a gente precisa dizer para nós, o que eu estou fazendo de mim? O que eu estou fazendo da minha vida? E aí a gente pratica a meditação. Mas um dos grandes desafios da meditação é a prática da presença. Que é isso que eu falei no início. Porque às vezes eu não estou ali por completo na minha oração. Então eu preciso exercitar a prática da presença. Então, eu, por exemplo, quando eu entro no meu quarto para orar, eu já sei que Deus está lá e eu ainda não. Eu ainda preciso aquietar um monte de ruídos do meu interior para eu estar lá junto com Deus em comunhão. Estar onde eu estou ali. Porque, como eu disse, as nossas vidas estão fragmentadas, né? Às vezes é uma preocupação com o filho, é uma preocupação com o trabalho, é uma preocupação com algo na família, é uma preocupação com uma enfermidade. E quando nós vamos para o nosso quarto de oração, meditar na palavra de Deus, meditar, ouvir a voz de Deus, a gente não está lá por inteiro, né? Então, eu sei que quando eu entro no meu quarto para orar, eu sei que Deus já está presente, mas eu então ainda não estou, e que eu preciso silenciar o meu corpo, silenciar a minha mente, silenciar as minhas emoções para poder desfrutar dessa comunhão com Deus ali naquele lugar. E isso é praticar a oração, né? Praticar a meditação, né? Meditação não é a gente fazer aquela posição de lótus, né? Cruzar as pernas, colocar os dedos, né? Essa daí é a meditação oriental, que não é a meditação bíblica. Na meditação oriental se fala muito em esvaziar a mente, né? Mas esvaziar para quê? No conceito deles, para sair do mundo, né? E a gente sabe que não é possível isso, sair do mundo, né? Obrigado, Wilson. Jesus Cristo disse, ele orou ao Pai, dizendo, Pai, não rogo a Ti para que os tire do mundo, mas para que os livres do mal. Então, a meditação oriental e até mesmo a meditação que os monges praticam, muitas vezes é isso. É para esvaziar a mente e para sair do mundo. E a meditação bíblica, essa não é a proposta. Na meditação bíblica, a gente esvazia sim a nossa mente, mas depois então a gente enche ela. Enche ela do Espírito de Deus. E não para sair do mundo, mas para estar ainda mais encarnado no mundo, que é aonde acontece a nossa missão. Então, a nossa meditação não é para esvaziar a mente tão somente, mas é para esvaziar e encher. E não é para a gente sair como que na meditação ser um crente espiritual que fica flutuando, andando nas nuvens, tudo é sobrenatural, não. Mas é para nós pisarmos o chão do nosso mundo e atuarmos na nossa missão. Para isso que a gente pratica a meditação. Essa semana eu já tinha definido esse tema sobre a meditação. Eu estava fazendo um trabalho numa cidade aqui do interior, perto da rodovia Castelo Branco, chamada Iperó. E aí, andando com o carro numa zona rural, durante muito tempo, apareceu uma placa. Né? E aí, com aquela placa, eu fiz uma conexão sobre a meditação. A placa que tinha avisando que havia um trilho de trem. E a placa dizia, olhe, pare, olhe e escute. 3 coisas que a gente não consegue fazer por conta da pressa. Que
realmente pode ser que Richard Foster tenha razão. O inimigo, nosso adversário, está usando a pressa para atrapalhar a nossa vida com Deus. É o nosso momento de meditação. Precisamos, então, seguir aquela placa do trem. Precisamos parar, olhar, né? Domingo retrasado a gente estava falando sobre isso, que a gente está olhando, mas não está vendo, que a gente não está tendo olhos espirituais para ver o que está acontecendo ao nosso redor. Então nós precisamos parar, olhar e escutar. Escutar. Meditação é aquilo que nós fazemos para conseguir ouvir a voz de Deus em um momento apropriado para isso, sabe? Porque nós assistimos filmes em casa e hoje em dia tem a Netflix, ou você consegue comprar um filme às vezes que está recém-lançado no cinema e mesmo assim os cinemas não fecharam, porque as pessoas entendem, né, que lá elas se dedicam exclusivamente a participar ali do filme, né? E aí todo o cenário do cinema foi criado para que as pessoas conseguissem prestar atenção no filme. Então, tá escuro, a tela é grande, o áudio é um volume que é bem compreensível, todo um contexto ali para a pessoa se dedicar. Então a gente vê isso até no cinema, e a gente precisa também ter esse lugar que nos impulsiona a oração, um lugar propício para orarmos, para entrarmos em comunhão com Deus, um lugar para que a gente possa ouvir a voz de Deus, sabe? Que a gente tenha esse testemunho, naquele lugar Deus falou comigo. Na pandemia, uma das dificuldades que nós tínhamos com o culto online ali no celular e tal, era esse, né, de nós estarmos aonde nós estávamos, porque a gente estava ali conectado, mas a gente estava dentro da nossa casa, cheio de ruído, às vezes algumas casas cheias de multidão, né, e apressado ali fazendo as coisas, e a gente não conseguia estar por inteiro ali naquele encontro. Mas aqui na igreja a gente consegue. Então, a igreja é o quê? É aquele lugar onde o pessoal tem uma gíria, um ditado que diz assim, onde eu amarro o meu burro. Então a gente entra aqui, a gente já sabe que aqui é um tempo exclusivo. É claro que a gente está cultuando a Deus em todo lugar. E a gente fala muito isso aqui, que aqui não é um lugar de culto, né? Aqui é um lugar de encontro, o culto é a nossa vida. Mas o culto que é a nossa vida encontra na igreja um lugar para fazer um culto de qualidade. Um culto com mais qualidade. E é isso que a gente precisa ter na nossa vida com Deus. Momentos de mais qualidade. Paulo, em Tessalonicenses, ele fala assim, ó, que nós deveríamos orar em todo lugar. Olha, ora, como isso, Paulo? Como eu faço para orar em todo lugar? Orai sem cessar, ele fala. Como eu posso orar sem cessar? Não deixando de orar entre os períodos de oração. Mas nós precisamos também desses períodos dedicados, exclusivos para a oração, para esse ouvir a voz de Deus. Porque Deus está falando, irmãos. Deus está falando a todo tempo. Mas a pressa, a multidão, o ruído não nos permite ouvir a voz de Deus. É necessário, então, nós entrarmos no nosso quarto de oração sabendo que Ele já está e que você ainda não. Fica lá em silêncio, em meditação e fala com Deus. Eugene Peterson, num livro chamado O Pastor Segundo o Coração de Deus, ele fala sobre a oração. E ele fala que toda oração, na verdade, não é você falando com Deus, é você respondendo a Deus, porque Deus já está falando. Ele já estava falando antes de você orar. Então, quando você ora, você está respondendo a Deus. Então, quando você ora pedindo, às vezes você se ajoelha, você, Senhor Deus, abençoa isso ou isso ou aquilo. Antes de você fazer tudo isso, Deus já tinha dito para você, o que queres que eu te faça? Porque na oração somos nós respondendo e não nós falando, porque Deus sempre está falando. E na pandemia eu tive uma oportunidade, eu participei de um encontro com um pastor que chama Osmar Ludovico. Ele é um cara que trabalha muito a questão sobre espiritualidade e tal. Ele chamou a minha atenção para algo que eu não tinha prestado
não tinha me dado conta. Ele falou sobre o mandamento 0. Quem sabe quais são os 2 grandes mandamentos, né? Que é amar a Deus e amar o nosso próximo. Esse é um e esse é o outro, é o 2. E ele falou sobre o mandamento 0. Que quando Jesus Cristo diz sobre nós deveríamos amar a Deus e amar ao próximo, ele estava fazendo referência a uma oração que está em Deuteronômio, que os judeus praticam, que se chama Shema. E no Shema diz assim: ouve, ó Israel. Então, o mandamento 0, o Osmar Ludovico, que é ouça, escute. Então, o primeiro grande mandamento é o amor, mas ele fala da possibilidade desse mandamento 0, em que Deus pede para nós escutarmos. Um tempo atrás, já alguns anos atrás, eu e o Rodrigo fizemos uma conferência, né, que se chamava Simplicidade Cristã. O Giovanni foi, o pessoal aqui nos ajudava a organizar. Não sei se você chegou aí, Freire, ou não, lá no Polissaia. E, fazia algo lá que para mim hoje seria a maior loucura. A gente colocava 3 pessoas para pregar, pessoas com uma bagagem como a do Luiz, que esteve aqui domingo passado, e colocava esses 3 pregadores em um período que ia ser das 9 ali da manhã até meio-dia, 3 pregações longas, assim, de pessoas com bastante bagagem para compartilhar, um período curto, né? E às vezes eu fico pensando quantas vezes nós estamos provocando uma obesidade intelectual nas pessoas, e a gente não precisa de mais informação, sabe? A gente precisa de tempo para digerir o pouco que foi dito já, sabe? A gente já sabe coisa demais. A gente não precisa de saber mais ainda, sabe? A gente não veio aqui para ouvir mais uma pregação. Na verdade, mesmo a gente veio aqui para encontrar os irmãos, porque isso que é a igreja. A gente já ouviu pregação demais. A gente já leu livro demais, a gente já assistiu muitas pregações no YouTube. A gente não precisa de mais uma pregação, a gente precisa de tempo para digerir tudo que nós já ouvimos e conseguimos encarnar isso na prática, na praxis, na vida do dia a dia. É isso que vai fazer a diferença agora nas nossas vidas. Para nós que já somos cristãos, né, mulas velhas, que já estamos aqui na caminhada há muito tempo, a gente não precisa de mais uma pregação. Sabe? A gente não precisava estar aqui e eu falando mais uma vez para você que a gente precisa de um momento com Deus reservado, exclusivo, para dedicarmos um tempo de qualidade para Deus. A gente não precisava ouvir isso de novo. O que a gente precisa mesmo é colocar isso em prática. Porque senão nós vamos ser aquela casa que está fundada sobre a areia. Vai vir a chuva dos ruídos, vai vir a chuva da pressa, vai vir a chuva da multidão e vai desfazer a casa porque ela está fundada na areia. Agora, a prática, né, é quando a gente consegue edificar a fundação da nossa casa na rocha. O que vai fazer a diferença na nossa vida não vai ser mais uma pregação. Vai ser conseguir colocar algumas daquelas muitas pregações, talvez não a pregação inteira, mas aquele pedacinho que realmente, não um pedaço que eu gostei, mas na verdade um pedaço que me incomodou, que eu não concordei, mas que eu sei que está na Bíblia. Colocar isso em prática, viver isso, né? Viver isso. Jesus Cristo é o verbo encarnado, a própria palavra encarnada, ele praticou tudo que tinha que ser praticado. E está nos faltando isso, sabe? E não tem assim uma técnica para praticarmos a meditação. Porque a meditação é algo do coração, não é algo teórico, não é uma ciência, não é algo científico. Né? Apesar que, de fato, cientificamente é comprovado que a meditação contribui em diversas áreas da saúde. Pressão alta, ansiedade, diversas áreas da saúde emocional, a meditação ajuda, né? Então não tem assim uma técnica. Talvez a dica que nós poderíamos ter é essa da placa do trem, sabe? Parar, olhar e escutar. Sabendo que eu já estou ali, eu já sei que Deus está ali no meu lugar ali que eu escolhi para orar, mas que eu não estou ainda. Eu preciso esperar. E eu preciso gastar um tempo ali de qualidade com Deus ali, em silêncio, naquele lugar.
Eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, tinha mais cabelo, tinha até um topete assim levantado. Muitas vezes eu liguei para o Giovanni, a Nivaldi atendia e o Giovanni não podia atender, né, Giovanni? Ela falava assim, ele está orando, não pode entrar lá. Como é precioso isso, gente. Né? Como é precioso, imagina nós pudéssemos vivenciar o fato assim de não poder incomodar o nosso filho porque eles estão orando. Mas nós estamos sendo os professores dos nossos filhos. E eles não vão orar se eles não vê a gente orar. E a gente não vai orar se a gente não se dá conta de que tudo isso é muito verdade. Muitas vezes nós não estamos orando por conta da incredulidade, a gente acaba achando que não existe isso, esse negócio é muito místico, eu falar com Deus, Deus falar comigo. Não é místico, gente, tem na Bíblia. Abraão falava tanto com Deus que Deus o chamou de amigo. Tem nos chamado amigo. Davi tinha um coração de Deus. Tão profunda era a comunhão desses homens com Deus. Que não nos falte referência de pessoas que, como Isaac, sair a Isaac no cair da tarde, saiu. Talvez era uma caminhada mesmo, mas nessa caminhada ele meditava sobre o que Deus estava falando com ele. Sobre o que Deus estava falando. Vamos nos colocar em pé?